por estes dias, como habitual com o Joel Cleto, que já se encontra aqui connosco. Joel, muito boa tarde. Olá, Ana. Olhamos para estes dias, começando, como sempre, com a efeméride do dia 25 de julho. Escolheste este dia de Santiago. Pois, é esta sexta-feira e é dia de Santiago. Uma efeméride porque, supostamente, é a tradição, foi a data da morte de Santiago. Eu digo da tradição porque provavelmente nem todos os telespectadores saberão, mas quando assinalamos o dia de um santo, estamos a assinalar o dia da sua morte. Temos duas exceções. Cristo, que obviamente não é um santo, não é? Mas o Natal, obviamente, assinala o nascimento de Jesus Cristo. E tivemos há poucos dias, o São João Batista, o 24 de junho, que é verdadeiramente uma exceção, porque é o único santo em que assinalamos o seu nascimento. Todos os outros dias de santos é o dia da sua morte. E, portanto, segundo a biografia do santo, segundo a tradição, foi no dia 25 de julho do ano 44 que, então, Tiago, um dos 12 apóstolos de Cristo, terá sido morto. É um dos primeiros mártires do cristianismo. Tiago maior, porque entre os 12 discípulos de Cristo havia um outro Tiago, mais novo, que é considerado o Tiago menor, e Tiago maior, que depois nós vamos conhecer como Santo Tiago, ou juntando Santiago, é, portanto, no dia 25 de julho que ele é comemorado. Santiago tem uma particular importância, como nós sabemos, no catolicismo, porque, segundo também a tradição, foi ele que, quando os discípulos se vão espalhar pelo mundo para divulgar o cristianismo, ou seja, o momento em que os discípulos se tornam os apóstolos, vão em missão apostólica, Tiago terá ficado, na época, com uma das missões mais difíceis, que era, para quem estava ali na Palestina, cruzar o Mediterrâneo, vir para este lado do Mediterrâneo, para a Europa, e vir até aos confins da Europa, até ao fim do mundo, até ao fim da Terra. Por isso é que nós ainda temos lá em cima na Galiza o cabo Finisterra. Nós éramos o fim da terra. Nós éramos, deixa-me brincar aqui um bocadinho, nós éramos a região mais a oeste do Império Romano. Isto tinha mais piada se eu estivesse a dizer isto em inglês. Eu estaria a dizer que nós éramos o faroeste do Império Romano. Bom, e é para este faroeste do Império Romano que Tiago vem então em missão apostólica e aqui dá início, segundo a tradição, à cristianização da Península. Ele depois regressa à Palestina, onde é morto e é, como tu dizia há pouco, um dos primeiros mártires do cristianismo. E num episódio que nos vem narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e, portanto, vem indicado que ele é morto pela espada. A tradição diz que dois homens que ele havia convertido ao cristianismo aqui na Península Ibérica resolvem depois sepultar o seu mestre, não lá na Judeia, na Palestina, mas trazê-lo para aqui, para o noroeste da Península, onde ele tinha andado a divulgar o cristianismo, e sepultá-lo aqui. E isso vai dar origem, obviamente não vou contar aqui todos os pormenores, há muitas aventuras e desventuras pelo meio, mas isso virá a dar mais tarde lugar àquele que é um dos mais famosos santuários da cristandade, que é o lugar onde se encontra o túmulo de Santiago, ou seja, Compostela. Santiago de Compostela, cuja catedral continua até hoje a atrair todos os anos milhares e milhares de visitantes, de peregrinos. Nós temos aqui algumas imagens onde isso mesmo pode ser evocado, porque quando falamos da igreja da Catedral de Compostela, estamos a falar de uma das maiores, não só catedrais, mas do ponto de vista da arte. Temos esta fabulosa fachada barroca que estamos a ver aqui, uma das obras-primas do barroco na Península Ibérica, mas o seu interior é também marcante do ponto de vista da arte medieval, nomeadamente da transição do românico para o gótico. E sim, também a tradição desde o século IX, que nós temos, então, gente que ao longo de séculos foi rumando para se abeirar daquele túmulo. Porque, Ana Rita, nós, sepultados originalmente na Europa, nós só temos dois túmulos de dois discípulos de Cristo. São Pedro, em Roma, e Tiago,
Santiago, em Compostela. E daí toda esta fama e todos esses caminhos que se foram dirigindo para Compostela ao longo dos séculos, dando origem aos famosos caminhos de Santiago, hoje tão percorridos, já não tanto por devoção católica, embora muitos o continuem a fazer, mas os caminhos de Santiago são hoje classificados pelo Conselho da Europa como o primeiro itinerário cultural europeu e depois também pela própria Unesco como Património da Humanidade. Os Caminhos de Santiago são hoje percursos ecuménicos que reúnem gente de todas as fés em torno destes trajetos que são marcados pelo património natural, ambiental, claro, pelo património histórico e sempre com esta carga de espiritualidade, no sentido, muitos que nem sequer têm uma fé católica fazem este caminho para se encontrarem consigo próprio, porque durante aqueles dias são dias de reflexão e de introspecção e daí a fama crescente dos Caminhos de Santiago. E tudo começa, por isso, segundo a tradição, no dia 25 de julho, dia do ano 44, em que Tiago foi morto. E João Cleto, olhando para este dia em particular, há várias iniciativas que vão decorrer, como é natural, e algumas aqui bem perto no Porto. Sim, há todos os anos, a 25 de julho, há sempre inúmeras iniciativas. Eu permiti-me, Ana Rita, trazer aqui uma, porque acho muito sugestiva, que é uma pequenina capela que existe no Porto, é a Capela do Olho Vivo. Eu vou pedir aos nossos colegas da Régia que coloquem esta imagem, exatamente. Provavelmente muitos não estão a identificar esta capela, mas ela fica ali na Rua Antero Quental, logo a seguir à Igreja da Lapa. Quem começa a subir a Rua Antero Quental encontra ali numa esquina muito discreta esta capelinha. Uma capela que tem de facto um nome muito curioso, como tu dizias, a Capela do Olho Vivo. Porque durante muito tempo este lugar, hoje bem no centro da cidade, no entanto estava na periferia do Porto. E para quem saía das velhas muralhas da cidade e tomava a antiga estrada romana, da época romana para Braga, e continuou a ser utilizada até os dias de hoje, quando passava ali aquela zona da Lapa, que era uma zona de barrocais, rochedos, relativamente deserta e inóspita, era um sítio que era muito escolhido pelos ladrões para roubarem as pessoas. E por isso dizia-se para as pessoas irem de olho vivo quando passassem nesse local. E surgiu aqui esta capelinha que por isso tem esta indicação da Capela do Olho Vivo. Ora, no interior desta capela nós temos aquele, estamos a ver imagens, que é um dos mais antigos vestígios que existem no Porto de devoção a Santiago. É um cruzeiro datado do século XVI, XVII, onde vemos representado Santiago. E depois temos ao longo da coluna muitas vieiras, como sabes, são um dos principais símbolos da devoção e dos caminhos de Santiago. Ora, aquela que é uma das mais antigas, bom, eu posso mesmo dizer, a mais antiga associação que em Portugal, já desde os anos 80, vem investigando, valorizando o caminho de Santiago, que é o Centro de Estudos Jacobeus, vai neste dia, próximo dia 25, durante a tarde, é sexta-feira, em colaboração com a Confraria da Capela do Corpo Santo, vão abrir a capela. Ela geralmente está aberta durante poucas horas ao domingo de manhã, mas aqui é uma oportunidade para muitos portuenses. Uma oportunidade quase única, não é? Sim, para visitarem. Para visitarem esta capela, verem este vestígio e saber mais sobre ela através de uma comunicação que a Arminda Santos, deste Centro de Estudos Jacobeus, e que se tem dedicado muito ao estudo, não só dos caminhos, mas particularmente desta capela, irá fazer uma conferência sobre o significado desta capela e o seu valor histórico e artístico. Muito bem, João Cleto, fica feito esse convite para essa visita. Vamos falar também daquilo que são as intervenções e investigações arqueológicas que estão a decorrer no país. Temos várias neste momento. Há uma que tu gostavas de falar um bocadinho do Vale do Coa. Sim. De facto, embora ao longo de todo o ano haja intervenções arqueológicas decorrentes de obras que estão a decorrer, intervenções de emergência, a verdade é que, particularmente no caso das escavações que são feitas decorrentes de investigações, elas geralmente têm lugar no verão e por isso nesta altura do ano, um pouco por todo o país, encontramos equipas de arqueólogos a trabalhar, aproveitando obviamente o bom tempo.
E foi também, por estes dias, por estas semanas, que no Vale do Coa está um conjunto, uma equipa internacional de arqueologia a desenvolver importantes investigações. Deixa-me só recordar, como sabes, Ana Rita, que estamos a falar de um património classificado. Que já existe, sim, e que já existe naquela zona. Já o conhecemos bem. O Vale do Coa são imensos hectares, que nos 20 mil hectares que ao longo do rio nos apresentam manifestações artísticas. Eu sei que quando falamos do Coa nos lembramos logo da arte do Paleolítico, mas em boa verdade, e isso é uma das coisas fascinantes do Coa, é que nós temos de um modo contínuo 30 mil anos de manifestações artísticas. Começam de facto no Paleolítico e dominam, obviamente, durante milhares de anos, mas depois no Neolítico, na Idade dos Metais, até na Idade Média e noutros períodos, nós temos manifestações artísticas. Ora, estes trabalhos que estão neste momento a decorrer, particularmente na zona da Penascosa, a zona da Penascosa, como sabes, é um dos lugares onde existe maior manifestação, particularmente do período Paleolítico, e de facto o Coa fica famoso porque estamos a falar da maior concentração que existe em todo o mundo de arte desse período Paleolítico, esse período muito recuado, que geralmente de forma popular associamos à Idade do Gelo, e em mais lado nenhum deste planeta existe tanta arte ao ar livre como no Coa. Todos nós conhecemos, obviamente, as pinturas rupestres, as pinturas rupestres, Lascaux, Altamira, mas ao ar livre, de facto, Portugal, o Coa tem o maior local. E, portanto, e particularmente aqui neste lugar da Penascosa, e é lá que estão a se desenvolver os trabalhos, mas que são trabalhos multidisciplinares, com gente de várias áreas científicas e que estão aqui a desenvolver uma investigação muito interessante, porque nós hoje olhamos para o Coa, percebemos que ao longo do vale vamos tendo manifestações artísticas, mas depois, volta e meia, são interrompidas. E durante estes primeiros anos, durante estas primeiras décadas, desde que descobrimos as gravuras, achávamos que muitas destas gravuras escolheram sítios propositados e, portanto, estão ali e depois há uma descontinuidade e depois voltam a aparecer. Ora, o que se começou a perceber ultimamente, e estas investigações que neste momento estão a decorrer têm esse grande objetivo, é se calhar estávamos a olhar de uma forma errada para isto. Porque, entretanto, se começou a perceber que no século XIX e no século XX, muitas destas margens do Coa, quando era preciso pedra para construir casas, muros, ali ao longo do rio, os moinhos, as azenhas, os açudes, e como aquilo é tudo em xisto, desmontava-se, os rochedos estavam mesmo junto às margens. E, portanto, começa-se agora a perceber que não, que provavelmente nós tínhamos, de um modo contínuo, gravuras. E foram retiradas. Foram desmontadas, foram destruídas. E, portanto, estas investigações têm exatamente, procuram não reconstituir totalmente, obviamente, essas manifestações artísticas porque se perderam, mas perceber se de facto elas existiam ou não. O que nos poderá, enfim, alterar um pouco a leitura que tínhamos do Coa e daí o interesse destas investigações. E temos a aguardar por esses resultados. João Cleto, outro dos assuntos que nos falamos por estes dias tem a ver com a Associação Portuguesa de Jardins Históricos e esse protocolo que foi assinado com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Qual é o objetivo deste protocolo? Olha, é valorizar os jardins históricos. A CCDR Norte, estamos a ver aqui uma imagem da cerimónia, juntamente com o Turismo do Porto e Norte de Portugal e com a Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, vêm aqui querer alavancar o projeto da Rota dos Jardins Históricos aqui no Norte. Qual é o objetivo? Inventariar, estudá-los, fazer o seu levantamento, mas depois também a sua divulgação. E, portanto, a componente mais científica do levantamento através, obviamente, da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, que reúne investigadores de várias áreas preocupados com a salvaguarda destes nossos jardins, mas também depois este papel do turismo do Porto Norte de Portugal. Porque está pouco divulgado, estão pouco divulgados. Muitos não estão divulgados. Muitas vezes nós conhecemos até importantes quintas ou edifícios e ficamos só centrados nos edifícios e não nos apercebemos que têm também muitas vezes jardins, e são jardins que nos contam imenso, porque, Ana Rita,
os jardins refletem a sociedade, o gosto artístico, as correntes artísticas e arquitetónicas de cada época e, portanto, importa salvaguardar, manter os jardins, estes jardins históricos com as suas características e criar estes roteiros de visitação, de visita, que também com enorme potencial turístico. E olhando para esta visita, Joel, há já uma visita no sábado, guiada precisamente por ti. Queres-nos só levantar um bocadinho a ponta do véu onde vai ser? Ana Rita, é mesmo aqui ao nosso lado. Nós estamos nos estudos de Porto Canal, na Senhora da Hora, e somos vizinhos de uma belíssima quinta, a Quinta de Sanjens, que desde há cerca de um ano passou a ser tutelada pela CCDRN. A Quinta de Sanjens é uma casa barroca, provavelmente associado a esse famoso arquiteto italiano que trabalhou entre nós, que foi o Niccolò Nasoni, e tem, como todas as quintas agrícolas dessa época, tinha sempre uma componente também, uma vez que a casa era uma casa também de lazer, de repouso, tinha também o seu jardim. E, portanto, nesta visita vamos puxar um bocadinho também por essa temática ligada ao jardim barroco que as casas, que as quintas agrícolas associadas a uma certa elite senhorial nos arrabalos do Porto possuíam, e ainda por cima este jardim, já no século XX, foi objeto de uma primeira intervenção de valorização e queremos também divulgar esse trabalho que já foi feito nessa época, porque foi algo pioneiro entre nós. E, portanto, sim, nem de propósito, mas vamos ter mais. Como estamos no verão, achei que se calhar valia a pena aqui convidar os telespectadores a fazerem essa visita, a percorrer quintas e jardins. E esta é uma delas. Falas em quintas, Joel, porque há aqui outra particularidade que nos traz hoje de sugestão, que é uma exposição no Museu da Quinta de Santiago. Quinta de Santiago, lá está. A Quinta de Santiago fica em Lessa da Palmeira, é um museu que já aqui falamos algumas vezes, uma casa do século XIX, mesmo do final do século XIX, de alguma burguesia do Porto que ia a banhos a Lessa da Palmeira, no tempo em que não tínhamos o Porto de Leixões, mas tínhamos o rio Lessa, que ali passava cristalino. Mas, além das suas exposições permanentes, o Museu da Quinta de Santiago apresenta-nos também regularmente exposições temporárias. E por estes dias, desde o passado sábado, está a abrigar a exposição Arte Primordial, coleção de etnografia africana. E, de facto, percorrer agora o interior da casa pode ser surpreendente, porque, de repente, somos transportados para um outro mundo completamente diferente, que é a África Ocidental, a África Central e Oriental. É uma mostra que foi comissariada pelo arquiteto António Choupina e com a curadoria de Seydou Mamadou Keita, e tem esculturas, máscaras, objetos utilitários, também objetos cerimoniais, portanto, de diferentes culturas, de diferentes povos e comunidades de África. E, portanto, nesta época do verão, enfim, percorrer os jardins do Museu da Quinta de Santiago, mas também este convite para ir visitar esta exposição. Joel, estamos a terminar, mas não podemos deixar de falar do episódio da semana, do Caminhos da História, para falarmos da Feitoria Inglesa. É verdade, vamos até à Feitoria Inglesa, um edifício bem conhecido da cidade do Porto, que sempre foi um edifício muito fechado, porque sempre foi um edifício vivenciado fundamentalmente pela comunidade britânica, mas os responsáveis da Feitoria Inglesa resolveram agora abri-lo à comunidade. A partir de agora é possível fazer visitas e nós fomos uns dos primeiros a fazer essa visita e vamos trazer até aos telespectadores exatamente esse circuito museológico que agora é possível fazer no interior do edifício da Feitoria. E fica o convite feito para acompanhar então no Porto Canal os Caminhos da História. Joel Cleito, muito obrigada e até à próxima semana. Obrigada.